Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Eu sei que vocês falaram amém também. Só um momentinho. Eu peço que sem demora os irmãos abram sua Bíblia aí na sua casa. Que vocês abram sua Bíblia no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versos 21, passagem tanto conhecida no meio cristão, até mesmo os descrentes conhecem essa passagem. E eu quero falar algo hoje para te alegrar, trazer um ânimo às nossas vidas, trazer uma boa notícia para nossas vidas, em meio a este momento de dificuldade que nós estamos passando. A palavra do Senhor diz o seguinte: e retornando Jesus de barco para a outra margem, numerosa multidão, uma vez mais, se formou ao seu redor enquanto estava na praia. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe pediu aos prantos e com insistência: minha filha pequena está à beira da morte. Vem, impõe as tuas mãos sobre ela, e ela para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele, e uma enorme multidão o acompanhava, apertando de todos os lados. Paramos no versículo 24, vamos pular para o versículo 35. Enquanto Jesus ainda falando, chegou algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: tua filha está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias, e voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou: não temas, tão somente continue crendo. E ordenou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago, João e o irmão de Tiago. Assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação, com muitas pessoas consternadas, chorando e se lamentando em alta voz. E outra na casa lhe questionava, por que estáis em alvoroço? E planteais, a criança não morreu, mas está dormindo. E todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus. Ele, contudo, mandando que saísse todos, chamando apenas para si o pai, a mãe da criança, bem como os seus discípulos que estavam em sua companhia, e adentrou no recinto onde jazia a criança. Então, pegando na mão da menina, ordenou em aramaico: Talita cum, quer dizer, filha, eu te ordeno, levanta-te. E no mesmo instante a menina, que tinha 12 anos de idade, ergueu-se do leito e começou a andar. Diante disso, todos ficaram assombrados. Então Jesus lhe recomendou expressamente para que nenhuma outra pessoa viesse a saber do que havia presenciado, e mandou que desse de comer algo à menina. Glória a Deus. Somente até aqui. Nós estamos de frente a uma passagem muito conhecida no meio cristão, e Deus me deu um tema em cima dessa ministração há uns tempo atrás, e o tema dessa ministração é em busca da solução. Quando nós estamos passando em meio a essa pandemia mundial, nós estamos se questionando muitas das vezes, com esse questionamento no nosso coração: qual é a solução para a nossa dificuldade? Qual é a solução para essa doença? Porque essa doença, ela veio no mundo atual, no dias de hoje, para quebrar o tripé mundial. E o que é o tripé mundial? Nós colocamos muitas das vezes a nossa confiança na medicina. E infelizmente nós estamos vendo hoje que a medicina está sem saída. A medicina não tem cura. A medicina procura encontrar algo e não encontra. Quebrou o segundo pé desse tripé mundial, que é o dinheiro.
A doença não escolhe quem é rico ou quem é pobre, ou quem tem menos dinheiro ou quem tem mais dinheiro para chegar até ele. Não importa, quem tem dinheiro morre, quem não tem dinheiro morre também, porque ela não quer saber disso. E nós também muitas das vezes colocamos as nossas confiança nos políticos. E também aconteceu dessa forma. Os políticos estão sem saber o que fazer. Entra em lockdown, sai de lockdown, fecha um canto, abre outro, e não estão entendendo porque o tripé mundial a qual nós colocamos a nossa confiança está sendo quebrado. Porque muitas das vezes nós esquecemos em quem verdadeiramente nós devemos depositar a nossa esperança, em quem nós devemos depositar a nossa confiança. E a nossa confiança nós devemos colocar somente em uma pessoa, Cristo Jesus. É somente nele que nós devemos colocar a nossa confiança. E quando nós estamos em momentos de dificuldade, nós se encontramos num total desespero, nós buscamos solução em tudo, menos no principal, que é Cristo Jesus. Nós buscamos saída no dinheiro, nós buscamos saída na medicina, nós buscamos saída dos nossos familiares, nós buscamos saída em tudo, menos no principal, que é Cristo Jesus. E sendo que Ele veio ao mundo para nos dar a solução de todos os nossos problemas. Mas só que nesse momento nós encontramos essa história, um homem chamado Jairo. Ele era um principal da sinagoga. Para quem não conhece, o principal da sinagoga era um homem que orquestrava todo o culto naquele lugar. Quem orquestrava tudo era ele, o comandante era ele ordenava tudo. Então, se ele tinha um grande respeito em meio à sociedade, quando ele falava, o povo se calava para escutar o que ele tinha para falar. Ele era um homem que consequentemente tinha muitos recursos, porque ele era sustentado por aquele local, e aquele local gerava frutos para ele, e ele com sua família era sustentado por aquilo. Então, se ele tinha uma grande riqueza em suas mãos, mas chegou um momento em que a sua preciosidade, aquilo que ele tinha de mais precioso, estava saindo pelas suas mãos, estava morrendo, que era o que? A sua descendência. E nós sabemos que para um judeu, a coisa mais importante é a descendência. Um judeu infrutífero, um judeu que não tem filho, praticamente ele é ninguém, porque não tem descendência. E naquele momento, a sua única filha, a sua única semente, aquilo que ia prolongar o seu nome, estava morrendo naquele momento. E ele se encontrou em desespero. Com certeza, ele foi buscar ajuda em outras coisas, em curandeiros daquela época. Talvez alguém chegava para ele e falou: rapaz, existe uma pessoa ali que faz um remédio que é tiro e queda, a sua filha tomou, ela ficou boa. Ele vai, corre lá, paga o dinheiro e não resolve nada. Ele vai em outro canto, ele vai em outro canto e não resolve nada. A Bíblia fala que ele já estava desesperado. A Bíblia fala que quando ele chega até Jesus, ele pede com insistência e em prantos, porque ele já estava desesperado, porque aquele problema que estava cometendo a sua vida, a sua família, não tinha mais jeito. Ele achava que tinha se acabado. E nós muitas das vezes, quando nós estamos no meio dessa pandemia, quando nós abrimos os nossos noticiários e vemos aquelas dificuldades todas, nós se achamos num lugar sem saída. Pessoas com síndrome de pânico, pessoas com ansiedade, pessoas depressivas dentro de casa por causa dessa doença. Não está achando mais solução para nada. E esse homem estava dessa mesma forma, sem saber de solução nenhuma. Mas, por coincidência, naquele mesmo local onde estava aquele homem, parou um barco, desceu um homem chamado Jesus Cristo. E quando ele desceu do barco, a Bíblia fala que a multidão o cercava, como de costume. Aonde Jesus chegava, havia uma grande multidão que o cercava. E aquela multidão apertava Jesus, e para escutar aquilo que Jesus tinha para falar.
aquilo que Jesus tinha para fazer, os prodígios que Jesus tinha para operar, porque a fama de Jesus já tinha se prolongado perante o povo. E com certeza Jairo viu aquela multidão cercando Jesus, e ele já estava mais sem saída, e ele deve ter falado para si mesmo: rapaz, ali está a minha solução. Talvez aquele homem seja a solução para a minha saída. Mas só que você não está entendendo, irmão. Você não está entendendo a dificuldade que Jairo tinha de chegar até Jesus. E o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês entendermos algo, com meio à dificuldade que nós estamos enfrentando, existe uma solução, e a solução é chegar até Jesus, porque é somente nele que há solução, é somente nele, é somente em suas mãos que há a solução para todo o problema mundial. A Bíblia nos fala, se não me engano, em 2 Crônicas, ele fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas para tudo isso tem que ter o quê? Uma humilhação do povo, uma aproximação do povo até Jesus. A Bíblia nos fala que achegue a Ele, que Ele se achegará a vós outros. Para Ele solucionar o seu problema, primeiro você tem que demonstrar a Ele qual o problema você está passando, o que você está cometendo na sua vida. Porque Jesus, Ele sabe o que está passando, mas Ele precisa que você se movimente e ir até Ele. Aquela multidão, quando via Jesus, eles corriam até lá com os seus problemas, e Jesus assim solucionava. Um homem chamado Naamã não chegou até Jesus, mas chegou até o homem de Deus. Ele estava com um grande problema, uma lepra. Naquela época, a lepra é um atestado de óbito. Recebeu lepra, está morto. Ele chegou até o homem de Deus, e assim o homem de Deus orou sobre ele, falou, mandou ele descer as águas, ele desceu as águas, mas ele teve que fazer algo, ele teve que chegar até lá, demonstrar o seu problema e fazer aquilo que tinha sido mandado ele fazer. Nós também vemos no Novo Testamento pessoas chegando até Cristo. Aquele homem que era paralítico, carregado por 4 amigos, chegou até Jesus e mostrou qual era o problema, e Jesus assim solucionou o problema. Também nós vemos um servo do centurião. O centurião chega até o Senhor e fala: Senhor, o meu servo está moribundo, ajude ele. E ele demonstrou o seu problema, e Jesus assim solucionou. Mas por que ele solucionou? Porque ele teve que chegar até Jesus e demonstrar o seu problema. Nós muitas das vezes queremos que Jesus solucione nossos problemas, sem nós nem queremos chegar até Ele. Nós não queremos chegar nem perto dEle, nós não queremos chegar nem próximo dEle, e assim fica difícil. Jesus, Ele é o Deus do impossível, mas para isso você tem que chegar até Ele com o seu problema, querido. Mas você não está entendendo que para a dificuldade de chegar até Jesus, para chegar até Jesus, Jairo tinha uma dificuldade em sua frente. Ele tinha 2 dificuldades. Eu vou falar primeiro da primeira. A primeira dificuldade que Jairo havia à sua frente era uma grande multidão que o cercava, que separava Jesus dele. Ele teve que romper aquela multidão, ele teve que atravessar no meio dela, ele teve que romper ela para poder chegar até Cristo. Mas muitas das vezes nós temos os nossos problemas em nossas mãos, mas quando nós vemos a dificuldade de ir até Cristo, nós desistimos do caminho e ficamos por lá mesmo. E muitas das vezes nós morremos com o nosso problema, porque nós vemos dificuldade em chegar até Cristo. E não é dessa forma, querido. Nós temos que entender que há dificuldade sim. Há dificuldade sim, mas para isso você tem que chegar até Jesus, vencer a dificuldade, romper a barreira que te interfere e chegar até Cristo. A outra coisa que separava Jairo de Jesus
era algo que nenhum de nós queremos nos desprender. Jairo tinha que sacrificar tudo para chegar até Jesus. Mas irmão, está falando heresia, a Bíblia não fala nada disso. Você vai entender algo. Um principal da sinagoga, ele tinha renome. Ele era um cara que tinha respeito no meio da sociedade. Jesus era um cara que era por alguns bem falado, mas pela maioria era um cara que era considerado como um revolucionário daquela época. Era um cara qualquer que estava causando tumulto e alvoroço onde chegava. E os principais da sinagoga, os fariseus da época, não aconselhavam ninguém chegar perto de Jesus por causa disso. E Jairo, em nenhum momento ele poderia chegar e conversar com Jesus pessoalmente, nem muito menos pedir algo a ele, porque seria um desrespeito à sua religião. Por quê? Porque Jesus era considerado como o quê? Como um cara que estava causando tumulto naquele lugar. Porque aonde ele chegava, a Bíblia fala que a multidão cercava, que a multidão o pressionava, ia causar alvoroço. Pessoas saíam das suas casas e iam ver Jesus, e aonde chegava tinha aglomeração de pessoas. Para eles naquela época, Jesus era só um causador de tumulto daquele tempo, era só um revolucionário, era só alguém que estava trazendo um alvoroço em meio à sociedade. Então um principal da sinagoga, que tinha o seu renome, que tinha um grande status, não poderia ser visto falando com Jesus. Quem não se lembra de Nicodemos, que também era um principal da sinagoga? A primeira vez que ele foi falar com Jesus, ele foi quando? Ele foi à noite, para que ninguém o visse falando com Jesus. Porque ele tinha medo de perder aquilo que tinha mais de precioso com ele, o seu cargo, o seu renome, aquilo que ele tinha de melhor. Então, se você está conseguindo entender a dificuldade que Jairo tinha de chegar até Jesus, primeiro era a multidão, e depois da multidão tinha também que ele tinha que sacrificar tudo. Ele tinha que entregar tudo a Jesus e falar: eu não quero saber do meu cargo, eu quero saber da solução do meu problema. E eu sei que em tuas mãos, Jesus, tem a solução do meu problema. E a Bíblia nos mostra que Jairo chegou até Jesus, e a primeira coisa que ele fez foi se prostrar aos pés de Jesus. Olha só, um ato de respeito. Ele se prostrou, mostrando que maior era Cristo do que ele, que maior era Jesus do que ele. Ele estava mostrando a divindade de Jesus naquele momento. Ele sabia que ele não tinha mais solução para o seu problema, mas ele sabia que nas mãos de Jesus havia solução para o seu problema. Então, se ele sacrificou tudo naquele lugar, para você encontrar a solução para o seu problema, queridos, para você encontrar a solução para o seu problema, você necessita disso, de romper a multidão e em seguida sacrificar tudo por Jesus. A Bíblia fala: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele está falando o quê? Sacrifica tudo, que tudo eu irei lhe dar de necessário que você necessita. Entenda isso, tudo que você precisa está nas mãos do Senhor, mas para você receber tudo que o Senhor tem para lhe dar, você tem que entregar tudo que você tem para Ele. Saiba disso. Para você receber tudo que o Senhor tem para lhe dar, para tudo que o Senhor tem para que você desfrute, você primeiramente tem que entregar tudo que você tem nas mãos do Senhor. Entregue os seus problemas nas mãos do Senhor. Entregue a sua vida, a sua família, a sua vida financeira nas mãos do Senhor. Entregue o seu espírito nas mãos do Senhor. Entregue o seu destino na mão do Senhor. Entregue o controle da sua vida na mão do Senhor, que a solução Ele tem para lhe dar para você. A outra coisa que nós temos que entender é que na caminhada haverá dificuldade, mas lembre-se, Jesus está com você. Lembre-se disso, Jesus está com você. Muitas das vezes nós estamos caminhando com Cristo,
Nós estamos caminhando com Cristo fervorosamente, de domingo a domingo dentro da igreja, orando, jejuando, pregando, fazendo de tudo. Mas quando vem a dificuldade em nossas vidas, vamos trazer algo atual. Nós pegamos essa doença que está acometendo-nos no dia de hoje. Nós falamos: Deus não está comigo. Será que Deus está comigo mesmo? O cara estava acabando de curar um enfermo, mas pegou a doença, começa a duvidar de tudo. Nós vemos isso com Elias. Elias tinha acabado de descer fogo dos céus. Matou 450 profetas numa vezada só. Mas só por causa de uma notícia, que Jezabel disse que iria matar ele, a primeira coisa que ele fez foi correr e se esconder e duvidar de tudo. Chegou até a pedir a sua própria morte: Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Nós estamos entendendo isso, irmão, que em meio à caminhada cristã tem dificuldade sim. Se alguém falou para você que a vida cristã ia ser um mar de rosa, eu tenho algo para te falar: mentiram para você. Eu vou ser bem sincero, mentiram para você. A caminhada cristã é dificultosa. Por isso que ele diz que é uma porta estreita, não é fácil de se caminhar. Quer algo fácil? Caminhe pela porta larga. Deus diz que dá 2 caminhos para vocês: a porta estreita e a porta larga. Vocês escolhem o que você quer: a dificultosa, que leva aos céus, ou a facilitada, que leva ao inferno. A caminhada cristã há dificuldade sim, entenda isso. Mas também há algo bom te esperando no final dela. A caminhada cristã nos traz algo bom no final dela, que é isso: a vida eterna, que ninguém pode tirar isso de você. Mas irmão, e se caso eu pegar o coronavírus e morrer? Se você estiver com Cristo, você vai para o céu, irmão, e tem algo te esperando: a vida eterna, querida. Para que algo melhor do que isso? Entenda isso, irmão, que em meio à dificuldade, Cristo Jesus está com você. Na caminhada cristã há dificuldade sim. Nós percebemos nessa ministração, nesse texto que nós lemos, eu não li a segunda mensagem, tem uma mensagem no meio dessas 2 mensagens, que é a mensagem da mulher do fluxo de sangue, e logo em seguida dessa ministração tem a mensagem da mulher do fluxo de sangue. E aquela mensagem, Jairo está caminhando com Jesus a caminho da sua casa, e no meio do caminho, uma mulher para Jesus, toca na orla do manto dele, e Jesus para no meio da multidão. Jairo estava desesperado naquele momento. Ele estava caminhando à sua casa e alguém ainda para Jesus no meio do caminho, interrompendo Jesus de chegar até a sua casa. Mas enquanto Jesus está fazendo aquele prodígio e milagre na vida daquela mulher, quando ele acaba de fazer aquele prodígio e milagre, a Bíblia fala que quando Jesus ainda estava falando com a mulher, chega alguém da casa de Jairo depressa e fala para Jairo: é o seguinte, não interrompa mais o mestre, porque a tua filha morreu. Chegou para ele quebrando toda a sua fé. O pingo de fé que Jairo tinha, o cara veio aí e ainda quebrou. Muitas das vezes nós estamos com pouca fé na nossa caminhada, nós estamos em meio à dificuldade cristã, nós estamos em meio a dúvidas, e chega um felizardo ainda e vem e quebra o restante de fé que nós temos. Sempre vai haver esse. Mas eu tenho algo para te falar: lembre-se, Jesus está caminhando com você. Jesus está com você. Jairo ficou desesperado quando recebeu a notícia que a sua filha tinha morrido. Ele tinha visto Jesus curar a mulher do fluxo de sangue, ele tinha visto, mas Jairo não tinha visto Jesus ressuscitar ninguém. Para Jairo, Jesus curar a sua filha ainda dava certo, ainda tinha solução, mas quando a sua filha morreu, Jairo talvez falou: ele podia curar, mas ressuscitar eu acho que ele não pode, então acabou por aqui, a minha fé está terminada. Mas a Bíblia fala
Olha só o que a Bíblia fala. Versículo 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegando algumas pessoas da casa de Jairo, do dirigente da sinagoga, a quem informara: a tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. E olha só em seguida, mas Jesus não deu ouvido, disse ao dirigente da sinagoga e o encorajou: não temas, crê somente. Foi o que Cristo Jesus falou com ele. Jesus deu algo a mais para ele. Jesus deu um ânimo a mais para ele. E se nós começarmos a entrar nessa história e começarmos a visualizar a história, você vai conseguir compreender algo comigo. Isso é mente de pregador, isso é coisa de doido. A Bíblia não fala isso, mas se você perceber, você vai conseguir entender. Olha só, nós vemos um homem desesperado para que Jesus chegue à sua casa, para que Jesus chegue em sua casa, para impor as mãos sobre a sua filha e curar ela, para que ela viva. Então, se nós vemos um homem desesperado, então, com certeza na caminhada, ele estava caminhando à frente, chamando Jesus: Jesus, vem comigo, vamos, a minha casa é por aqui, vem comigo. E Jesus estava caminhando nos seus próprios passos, e Jairo talvez estava desesperado, caminhando um pouco mais à frente. Ele queria que Jesus o seguisse, ele queria que Jesus o seguisse na caminhada. Mas Jesus, se você perceber, na história da mulher do fluxo de sangue, Jesus caminhou no mesmo passo do início, bem devagarzinho, curando um, curando o outro, conversando com um, conversando com o outro. E talvez nós percebemos aqui que Jesus estava desesperado já: Jesus, caminha, minha filha está morrendo, Jesus, vamos. E quando o cara vem da casa dele e diz que a filha dele estava morta, ali Jairo paralisa, Jairo estagna na fé, Jairo diz que acabou. E agora nós vemos outra trajetória, Jesus falando com ele: não temas, crê somente, vamos comigo. Agora nós percebemos outra trajetória, porque Jesus estava caminhando e Jairo estava seguindo os passos de Jesus. Agora estava tudo nos conformes. Antes nós via Jairo desesperado caminhando um pouco mais à frente, Jairo caminhando e Jesus um pouco mais atrás. Mas naquele momento que Jairo para, Jesus chama ele, nós vemos algo diferente: Jesus caminhando à frente e Jairo seguindo na caminhada. Entenda, a caminhada cristã é você servindo a Jesus, é você seguindo a Ele, é você caminhando junto com Ele. Não é Ele caminhando com você, não é Ele resolvendo os seus problemas só, não é Ele só te seguindo, não é isso. É você seguindo a Ele. O certo é você seguir a Ele. Jesus não vai lhe seguir em nenhum momento, queridos. O Evangelho não é para se adaptar à sua vida, não é dessa forma. A sua vida que tem que se adaptar ao Evangelho. Você tem que entender isso. Muitas das vezes nós queremos que Jesus faça algo na nossa vida do jeito que nós queremos. Jesus vai me curar dessa forma, Ele vai descer do céu como forma de anjo, vai bater na minha casa, vai falar meu nome, vai falar umas palavras lá, eu vou ser curado e nós vamos para casa e vai ficar tudo de boa. Mas muitas das vezes Jesus não faz nada disso. Jesus te dá uma solução, te mostra um xaropezinho, você toma, você fica curado e pronto, acabou-se. Porque é da forma dele, não é da sua forma. Você tem que entender isso. Jesus não caminha nos seus passos, é você que caminha nos passos de Jesus. Então se comece a caminhar e seguir a Cristo Jesus. E para nós finalizarmos essa história, para nós concluirmos esse texto, para que você venha entender o que é a solução na nossa vida. Quando Jesus chega à casa de Jairo, a Bíblia fala que estavam todos pranteando naquele lugar, todos chorando. Alguns estavam chorando pela menina que estava morta, outros estavam ali somente para olhar a desgraça dele.
Outros estavam ali somente para olhar a desgraça dele. Quer ver um funeral? Você vai no funeral, tem gente conversando, tem gente chorando pelo morto, tem gente consolando a mulher do morto, tem gente comendo bolachinha com chá, tem gente fazendo de tudo ali naquele lugar. Tem gente que está lá só para ver a desgraça daquele que morreu. Tem gente para tudo. E na casa de Jairo também da mesma forma. Tinha gente ali para chorar com eles. Tinha gente ali só para curiosidade, só para ver se a menina tinha morrido mesmo. Mas todos ali, você tem que entender algo para que nós concluamos isso aqui. Todos ali sabiam que a menina estava morta. Tanto que quando Jesus chega naquele lugar e fala que a menina não estava morta, ela apenas dormia, todos riram de Jesus e falaram: esse homem é doido. E Jesus falou o seguinte, deu uma ordenança àquele lugar: sai todo mundo, fica aqui somente quem é necessário. Fica aqui os meus 3 discípulos, fica aqui a mãe e o pai da criança, e vamos para lá para dentro. Chegando lá, todos sabiam que a criança estava morta. Todos sabiam que a criança estava morta. Só Jesus que tinha uma perspectiva diferente. Você tem que entender isso, meu querido. Você muitas das vezes pode achar que a sua vida está morta. Você muitas das vezes, o povo lá fora acha que para a sua vida não tem solução. Todo mundo lá fora vê a sua vida e diz: não tem solução. Mas Jesus tem uma perspectiva diferente da dos outros, querido. Jesus tem um destino diferente da dos outros para você. O povo lá fora fala para você: para ele somente a morte. Somente a morte é a solução para esse cara. Para essa mulher, somente a morte é a solução. Mas Jesus falou: para ele tem solução diferente. Para ela, para ele tem um destino diferente. Então, se eu tenho que te falar algo, isso é uma boa notícia que eu tenho para te falar: Deus tem uma perspectiva diferente da perspectiva humana. Deus vê algo que o homem não vê. Entenda isso, comece a analisar isso na sua vida. Deus vê algo que ninguém vê em você. Comece a colocar isso no seu coração. E assim, Deus naquele lugar, Jesus modifica todo o trajetória daquele lugar. Um lugar que estava em pranto começa a ter alegria de novo, porque ele pegou pela mão da criança e levantou, e a criança voltou a viver. Mas algo, meu irmão, algo que me deixava muito intrigado. Eu li essa passagem e ficava me perguntando: mas por que tinha isso aqui? Eu ficava: rapaz, eu acho que isso aqui é algo para ninguém decifrar no mundo. Acho que nenhum teólogo decifra isso aqui. Mas eu lendo aqui, Cristo me deu uma perspectiva diferente. Ele falou o seguinte: Jesus lhe recomendou expressamente para que nenhuma pessoa viesse a saber do que havia presenciado naquele lugar. Jesus falou para os discípulos, falou para o povo que estava naquele lugar, que ninguém falasse do milagre que aconteceu naquele lugar. Eu fiquei me perguntando: rapaz, se todo o milagre de Jesus tinha que ser falado, todo o milagre de Jesus era falado, por que esse aqui não podia ser falado? Sabe por quê, queridos? Você vai entender nesta noite. Sabe aquelas pessoas que viram você na desgraça? Sabe aquelas pessoas que viram você e disseram que não tinha solução? Sabe essas pessoas? Você não vai falar nada para eles. Você só vai demonstrar o que Jesus fez na sua vida. Porque todo mundo tinha visto que a criança estava morta. Logo em seguida, semanas depois ou dias depois, o pessoal, aquelas mesmas pessoas que viram a criança morta, ia ver consequentemente a criança de novo brincando no meio da rua, ia ver de novo a criança viva, e ia ficar se perguntando o que foi que aconteceu naquele quarto, o que foi que aconteceu quando Jesus Cristo entrou naquele lugar. O que foi que aconteceu? Eles vão ficar se perguntando e vão querer conhecer mais e mais e mais sobre esse Cristo que nós falamos. Entenda isso, querido. Você não precisa sair falando para todo mundo o que Cristo fez na sua vida. Por quê? Porque todo mundo vai ver a diferença que você está, a diferença que você é, a diferença de que Cristo fez na sua vida. Você vai ter uma vida antes e depois de Cristo.
vai ser um divisor de água na sua vida. A dificuldade que você passava, você pode até passar, mas vai passar com alegria, e ninguém vai entender porque você está com alegria em meio à dificuldade. Ninguém entende porque que os crentes ficam com alegria em meio à dificuldade. Ninguém entende. É somente Cristo Jesus na nossa vida, queridos. Para finalizar, é só isso que eu queria falar, queridos. Que vocês venham entender isso. Que existe uma solução para você. Há uma solução. Há uma saída para a sua vida. Cristo Jesus é a única saída para a humanidade, para o Brasil. Entenda, coloque esses versículos no seu coração, que é onde a Bíblia fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e depois disso ele fala o seguinte: e se converter dos seus maus caminhos. Ele fala que ouvirá do céu, perdoará os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. A nação brasileira, nós precisamos de uma cura espiritual na nossa vida. Nós precisamos também de uma cura física no nosso Brasil, porque essa dificuldade que nós estamos passando, muitas das vezes é só para você entender que há alguém soberano sobre nós, há alguém maior do que nós. Entenda isso, querido. A única solução para nós, para a nação brasileira, é Cristo Jesus. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Queria chamar o pastor aqui para estar finalizando. Amém? Glória a Deus, palavra tremenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós estamos chegando ao fim da nossa live. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Cada palavra que foi falada aqui possa ficar guardada no teu coração, que sirva de edificação, de crescimento espiritual para a tua vida, amém? Então, que Deus te abençoe. Vamos encerrar com o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, seja com toda a Igreja Batista Recomeçar, com todo o povo de Deus hoje e sempre. Saúde, paz e prosperidade a todos em nome de Jesus. Graça e paz. Deus abençoe.